Dia 23 do propósito de entrega do coração e da vida a Deus, de orações diárias, busca de proximidade e intimidade com Deus, cada vez mais para sentir a proximidade, a intimidade com Ele, para sentir o toque dEle, o cuidado dEle na nossa vida, para que a gente possa enxergar cada vez mais o agir dEle em cada coisa da nossa vida. Porque quanto mais intimidade a gente tem, mais a gente consegue observar as coisas do nosso dia a dia como um agir dele, né? E é aquela frase do Einstein que você pode achar que milagre não existe, ou você pode acreditar que tudo na vida é um milagre, né? A própria vida em si já é um milagre, né? Enfim, vamos lá, eu trouxe a palavra aqui de hoje, que está em Gênesis capítulo 41. Vou colocar aqui os versículos 39 ao 41, a passagem sobre José. Disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu, eu entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. A história de José é muito forte, né? Ele era muito devoto a Deus e ele caminhava muito com Deus. Ele acreditava muito em Deus, né? E aí, só para a gente contextualizar, né, na Bíblia conta que José era um filho preferido, né, de Jacó. E ele sofreu com muita inveja, muitos ciúmes dos irmãos dele. Então, de uma maneira resumida, ele quase foi morto pelos irmãos, que desistiram, mas que venderam ele ao Egito. E aí vender ao Egito é algo assim de humilhação extrema, porque o Egito era um inimigo, era um povo desprezável para os judeus na época, né? E eles venderam o José para pessoas que levariam ele como escravo para o Egito. Então ele seria vendido como um escravo no Egito, né? Como de fato foi. E ele virou escravo no Egito. Só que ele caminhava tanto com Deus, Deus estava tão com ele, que as coisas se desencadearam de uma maneira muito incrível na vida dele, né? Claro que numa demora, num processo de anos, muitos anos, mas ele já se destacou pela diferenciação dele do povo, de caminhar com Deus, ele já era diferenciado. Então, Potifar, que era alguém de destaque no governo do Egito, percebeu a astúcia dele, a inteligência dele em administração, já trouxe ele para administrar toda a casa dele, todas as coisas dele, os negócios dele mesmo. Né? A esposa de Potifar se interessou pelo José, mas ele era tão devoto a Deus que ele nunca faria algo que fosse um pecado desse tamanho. Então ele fugiu da mulher, foi incriminado por ela, foi preso, mas logo na prisão já perceberam como ele era diferente e já colocaram ele como um encarregado de cuidar dos outros prisioneiros, né? E ali ele ficou por um tempo na prisão, mas com um lugar de destaque, cuidando dos outros prisioneiros, né? E aí, um tempo depois, ele interpreta sonhos, Deus revela para ele os sonhos de duas pessoas na prisão, que são soltos depois, um morre, mas o outro é solto, volta para o palácio e ele fala, pô, lembra de mim, né? Um dia lembra de mim. E isso de fato aconteceu, né? Muitos anos depois, esse cara, acho que era o padeiro, ele lembra de José para o faraó. O faraó teve um sonho, precisava de alguém para revelar o significado daquele sonho, um sonho importantíssimo, né, na história. Revelava 7 anos de fartura, depois 7 anos de escassez, né, em toda a terra. E o Egito pôde se programar, né, de uma maneira muito sábia. Então, esse cara lembrou do José na cadeia e falou, olha, faraó, tem uma pessoa, um hebreu lá
na prisão que revela que ele revela o sonho, o significado dos sonhos. Mandou chamar, ele revelou aquele sonho para o faraó. O faraó ficou abismado e falou: quem melhor que esse rapaz para governar o Egito? Né? Alguém que me revelou algo e que vai poder fazer algo bom com essa revelação. E de fato ele entrou, como fala essa palavra que eu li, em Gênesis, ele passou a governar todo o Egito, estando abaixo só do faraó. E ali ele fez, né, todo o governo acumular muitos alimentos, né, durante 7 anos de fartura, celeiros, enfim, acumularam muita coisa, e nos 7 anos de escassez eles cresceram muito, porque só eles tinham comida, e aí eles começaram a dar comida em troca de coisas, e compraram muitas terras, animais, ganharam, enfim, dominaram tudo, né? O Egito cresceu muito por conta de José. Mas o que revela na história é isso, né? O caminhar com Deus. Quando a gente se entrega e é devoto e tá realmente, de fato, nosso coração entregue a Deus e com toda a nossa fé nele, a gente se diferencia, né? Que na verdade é Deus que nos diferencia num contexto geral da vida, né? E a gente sendo obediente, né? Obediente e confiante, não desviando o nosso caminho nem para a esquerda nem para a direita, para que a gente siga num caminho da vontade de Deus. E assim a gente vai ser abençoado por Ele sempre, né? Por muitas vezes que a gente passe por situações ainda assim que pareçam que não, mas tudo é um processo, né? Por mais difícil que a gente passe por situações muito difíceis, é um processo. José levou anos, ele foi quase morto pelos irmãos, ele foi vendido como escravo, ele passou o pão que o diabo amassou por muitos anos como escravo, depois foi preso, por mais que ele organizasse lá, cuidasse dos outros presos, ele estava preso, né? Ele vivia numa condição de escravo, preso por muito tempo. Até ele virar governador do Egito foi uma longa de muitos anos, uma trajetória de muitos anos, né? E foi muito difícil para ele, mas ele foi preparado para ser o governador do Egito, né? Ele governou a terra praticamente, né? O Egito comandava praticamente toda a terra, dominava tudo, enfim, e ele é que governava, ele cuidava do governo todo, né? Essa é a mensagem de hoje. Vamos para as nossas orações, oração de todo dia, toda manhã. Senhor Jesus, eu consagro agora o meu dia ao Senhor. Eu te agradeço por mais um dia e eu declaro que ele vai ser lindo e abençoado, meu Pai. As bênçãos vão fluir na minha vida hoje. Todo mal está repreendido, toda ferramenta preparada contra a minha vida está sendo quebrada agora em nome de Jesus. O mal sai do meu caminho, me proteja, Pai, de todo perigo, todas as tentações, toda mentira e toda inveja. As bênçãos nos alcançam e o nosso dia será para glorificar o Teu nome, o nome de Jesus. Me guarda, Senhor, hoje e sempre. Amém. Querido Deus, meu Senhor, eu posso não entender como tudo vai dar certo, mas eu confio no Senhor. Eu não vejo um caminho, mas eu sei que Tu encontrarás um. Eu tenho fé nesse exato momento que o Senhor está ajudando minhas situações com Seu poder, amor e graça. As coisas podem parecer sombrias agora e bloqueadas, mas eu tenho fé que o meu amanhecer está chegando em nome de Jesus. Com todo o meu coração eu declaro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor pelo resto de nossas vidas. Em cada passo, em cada decisão, em cada desafio, eu escolho colocar o Senhor no centro do nosso lar. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, porque sob a sua proteção caminharemos seguros e confiantes. Quando o mundo traz tempestades, temos um abrigo firme no Senhor. Quando o medo tenta se aproximar, a fé no Senhor nos fortalece. Em união, seguimos firmes, sabemos que o Senhor guia nossos caminhos com amor e sabedoria. A nossa casa é um altar de entrega, um lugar onde o Espírito Santo habita, renovando-nos a cada dia. Nós somos escolhidos para refletir sua luz e seu amor, e nada pode nos separar desse propósito divino.
Que essa aliança de servir ao Senhor seja a nossa força, a nossa esperança e o nosso legado, pois confiamos no Deus que cuida, provê e nunca nos abandona. Amém. Pai amado, hoje eu me aquieto diante de Ti. Eu reconheço que tudo vem de Ti, que nada é pela minha força, pela minha sabedoria ou pelo meu mérito. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho e tudo que eu sonho pertencem a Ti, Senhor. Quando o medo tentar me fazer parar, lembra-me que Tu estás comigo. Quando eu quiser controlar as coisas, ensina-me a confiar que Tu és quem conduz cada passo. Eu não preciso entender tudo, eu só preciso permanecer na Tua vontade e na Tua presença. É nela que eu encontro paz e sou renovado. É nela que o impossível se torna possível. Pai, tira de mim toda ansiedade, todo o peso de querer fazer pelas minhas próprias mãos. Ensina-me a confiar que Tu és quem conduz cada passo. Eu não preciso entender tudo, eu só preciso permanecer na Sua presença. Que o meu coração esteja quieto o suficiente para ouvir a Tua voz e leve o bastante para seguir onde o Teu Espírito me guiar. Faz morada em mim, Senhor, que a Tua presença seja o meu abrigo e o Teu amor a minha força. Eu te entrego o ministério, os planos e o futuro. Que seja tudo Teu do começo ao fim. Amém. Consagro ao Senhor o meu coração inteiro, a minha mente e o meu corpo. Amém e amém. Pai, que o Senhor esteja conosco, Pai, nessa caminhada, nessa jornada da vida, meu Pai. Que o Senhor nos dê força para enfrentar todo o processo que a gente precisa enfrentar, assim como José, que passou duras penas durante a vida toda, durante todo o processo de forja, de fortificação, mas ele estava com o Senhor e ele estava sendo fortificado, alimentado, e com a graça do Senhor ele pôde seguir o caminho dele, passando por todo tipo de necessidade, de atrocidades como escravo, sendo maltratado, preso, mas que no fim ele teve o alcance da maior graça como um governador de toda a terra, como alguém que pôde não só administrar tudo, mas ajudar muita gente, ajudar inclusive a própria família que tinha traído a confiança dele. Até eles ele pôde perdoar e cuidar, porque o plano do Senhor já tinha sido traçado, inclusive para que ele fosse traído, mas que liberasse esse perdão no futuro e pudesse cuidar e abraçar e acolher a própria família. Então, por isso nós pedimos ao Senhor, cuida de nós, meu Pai, cuida de nós, continua cuidando, continua provendo, meu Pai, nós agradecemos. Nós agradecemos por tudo que o Senhor já fez, faz e vai fazer por nós e pela nossa família. Em nome de Jesus, amém e amém.